É a respeito de Jesus ter levado sobre si o castigo, né, que seria para nós. Por amor, Ele se entregou para que nós pudéssemos, através dele, alcançar vida e vida em abundância na sua presença. Amém? Hoje nós celebramos o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Senhor, único, né, suficiente, Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Amém? Feche seus olhos. Se você ainda não agradeceu pelo dia de hoje, agradeça a Ele pela dádiva que o Senhor te proporcionou. Mais um dia na presença dEle. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Graças te damos, Senhor, pela sua bondade, graça, misericórdia, favor imerecido para conosco. Ó Deus, ainda que nós não mereçamos o seu amor, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos chamando para perto. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, as inquietações do nosso coração, tudo aquilo, ó Pai, que tem nos afastado, que tem nos levado para longe de Ti. Purifica-nos, ó Deus, que o nosso louvor venha chegar até os céus, como incenso agradável ao Senhor nessa noite. Ó Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo ainda, Pai, que o Senhor há de fazer para conosco, porque nós cremos na sua bondade e na sua fidelidade, Pai. Traga o seu povo em paz para cultuar ao Senhor. Ó Deus, guarda, livra de todo mal aqueles que estão a caminho. Ó Deus, aos que estão os seus lares dispersos, visita cada um, Senhor, com poder e graça. Restaura, Senhor, coloque neles fome e sede da Tua presença, o desejo de congregar, de servir, de buscar ao Senhor, de se reunir como igreja do Senhor, Pai. Visita cada um deles onde eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, fala aos nossos corações neste culto. Ó Senhor, usa-me ali com as crianças, use o Teu servo, ó Pai, na ministração da Tua palavra. Ó Deus, nesta noite, que todos nós venhamos conhecer mais do Senhor, que todos nós venhamos ser edificados. Ó Pai, que sejamos terra fértil nessa noite, e que em nós venha germinar a Tua palavra, venha crescer e venha frutificar, Pai, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Vamos engrandecer a Ele nessa noite. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Não há outro além de Ti, Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O meu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 Aleluia. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para glorificar o teu nome, para render honra, glória, louvor e adoração. Aleluia, tu és adorado, Senhor, tu és exaltado, só tu és digno, Senhor, só tu és santo. Aleluia. Ali estava a cruz, esperando meu Jesus, quando ele sofreu por mim. Jesus traído foi, entregue pra morrer. Ele obedeceu ao Pai. Aqui estava a cruz, esperando meu Jesus, quando ele sofreu por mim. Jesus traído foi, entregue pra morrer. Ele obedeceu ao Pai. Aleluia. O Senhor Jesus passou tudo isso por mim e por você. O castigo que era para nós, por causa das nossas transgressões, Ele suportou. Zombado, cuspido, meu Cristo humilhado foi pisado, ferido, seu sangue derramou por mim. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo seu amor, pela sua entrega. Aleluia. Obrigada por tudo, Jesus. Ainda que nós não mereçamos, o Senhor se entregou por nós. O Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Jesus. Ei, lá no céu, marcas que me salvarão de um rei que um dia eu neguei. Com seu sangue na cruz, tudo foi consumado. O autor da minha vida morreu. Eu verei lá no céu marcas que me salvarão de um rei que um dia eu neguei. Com seu sangue na cruz,
exaltado, Senhor. Tu és digno, Jesus. Obrigada pelo seu amor. Aleluias. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Um amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és digno. Não há outro como Tu, Jesus. Não há ninguém que se compara ao Senhor. Grandioso és Tu, Senhor. Jesus, Teu nome é poderoso. Não há outro como Teu. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Aleluia. Reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Poderoso é o nome do Senhor Jesus. Não há outro que se compara ao nosso Deus. Aleluia. Lucas capítulo 21, do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Amém? Que nós possamos oferecer ao Senhor o nosso melhor nessa noite. Amém? Nas nossas contribuições são importantes, né? O Senhor, Ele não precisa da nossa contribuição, mas o reino de Deus precisa, para que as portas sejam abertas e que tudo seja mantido em ordem, para que o reino do Senhor continue a ser propagado nesta terra. Amém? Segure nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta nessa noite. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada dizimista, ofertante da sua casa, cada um que irá contribuir essa noite, aqueles que não têm. O Senhor conhece, ó Pai, os sonhos, os projetos da tua igreja. Ó Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos seus filhos, das suas filhas, tudo que eles têm colocado diante do Senhor. Pai, vem abrindo as portas do céu e derramando, Senhor, bênção tal sobre a vida de cada um deles, honrando, sustentando, guardando, ó Deus, direcionando, conduzindo segundo o teu querer e a tua vontade para a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, te louvo e te dou graças, ó Pai, porque eu creio na sua fidelidade e na sua bondade para conosco, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe, traga com alegria em nome de Jesus. Aleluia, tu és o único, Senhor. Aleluia. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, a sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, a sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu.
Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Senhor. É para a glória do teu nome. É para que o Senhor seja reconhecido. É para que o Senhor seja exaltado. Tu és o centro, tu és a razão do nosso existir. Não há outra além de ti, Senhor. Só tu és o caminho, a verdade. Tu és a vida. Aleluia, aleluia. Tu és adorado, Jesus. Oh, aleluia. Irresistível fui, tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível fui, tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Que o Senhor seja o único na nossa vida. Ele seja o centro a cada dia do nosso viver, do nosso existir. Amém? Eu quero chamar as crianças aqui à frente para nós estarmos orando. Glória a Deus. Para o culto infantil. Aleluias. Louvamos a Deus. Amém. Graças a Deus. As crianças, vamos orar pelas nossas crianças. Que Deus abençoe os pequeninos. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos, amém? Vamos orar. Pai, eu quero exaltar, louvar, bendizer e agradecer ao teu nome, ó Deus, o Senhor, pela vida de cada uma das crianças. Pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos, ó Deus, tome em tuas mãos, dando graça, misericórdia, e neste momento, no culto infantil, que o Senhor venha tomar, ó Deus, a vida da tua serva, como instrumento do Senhor, para falar no coração das crianças nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo, louvando e agradecendo. Amém e amém, Jesus. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. E nós ficaremos aqui, iremos abrir em Apocalipse capítulo 1, no verso 18.
último livro da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, Apocalipse capítulo 1, no verso de número 18, a igreja que encontrar, fica de pé, para nós lermos o texto, nesta noite, Apocalipse capítulo 1, no verso de número 18, vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus. Você que não tiver com a Bíblia, né? Você acompanha comigo aqui no painel. Você que está na sua casa através da live, tiver com a Bíblia, leia aí nela. Caso não, você também estará observando aí pela live a leitura também aqui na parede. Em nome de Jesus, iremos falar nesta noite, se Jesus não tivesse morrido. É o que nós iremos conversar aqui nesta noite, noite de Páscoa, noite de lembrança da ressurreição de Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz assim: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo e sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos ler mais uma vez, igreja? E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo e sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, igreja? Vamos orar. Curva sua cabeça, fale com Deus. Pai, eu quero agradecer por este texto, ó Deus, aqui lido, por esta palavra que o Senhor nos traz como objetivo de entendimento e de conversão e de correção e de crescimento espiritual em nossas vidas. Eu te peço neste momento, fala conosco, abra o nosso entendimento, ministra em nossos corações segundo a tua verdade, que possamos, ó Deus, receber uma nova porção segundo a tua palavra tem para as nossas vidas nesta noite. Fala com aquele que se encontra aqui presencialmente, como aquele também que se encontra ali através da live no seu computador, celular, televisão, onde encontrar ali ouvindo a tua palavra, que possa recebê-la de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento. Se Jesus não tivesse morrido, igreja, nós estamos em uma semana, ao qual essa semana ela é chamada santa, né? Digo assim porque mencionamos que toda semana é santa, todo dia é santo, todo momento é santo, todo instante na nossa vida nós vivemos a santidade. E se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a nível desta semana, ela se apega em encerramento quando se trata da sexta, do sábado e do domingo, chamada então da sexta, né? A sexta-feira santa, lembrar daquele dia, aquele momento em que Jesus veio morrer. Se nós basearmos a morte de Jesus, ela está ligada no seguinte sentido: na madrugada Jesus ele é preso, mais ou menos, tenham paciência com a voz aí, viu, meus irmãos? Mais ou menos às 9 horas da manhã, isso sendo então a hora terceira, mais ou menos inicia o processo de crucificação, onde ali Jesus ele então fica pregado no madeiro aproximadamente 6 horas, porque a Bíblia nos declara que às 3 horas da tarde, o que é isso? Na hora nona, nós vamos perceber que Jesus ele vai dizer uma palavra muito importante, talvez a mais importante de todos os tempos, que no original declara tetelestai, que significa está consumado. Quando nós pegamos esta palavra tetelestai, ela tem alguns sentidos importantes. Ela se trata de pagamento de dívida. Quando alguém finalizava uma dívida, dizia tetelestai, eu finalizei.
Sabe quando você tem aquele boleto, aquele carnê para pagar e ele finaliza, a pessoa diria tetelestai. Há também um princípio de quando a pessoa ela tem um tempo para ser pago. No passado era muito normal isso, na época de Jesus, de alguém que pagava, né, às vezes uma dívida com a sua própria vida, se tratando de escravidão, né, por exemplo. E quando ela conseguia findar aquele negócio, também se dizia tetelestai, o preço está pago. Ou seja, e quando também tinha uma libertação, alguém pagava o preço para a libertação daquela pessoa, né? Nós vemos muito isso acontecendo na Bíblia, né? Nas histórias bíblicas isso acontece. Também se dizia tetelestai. Ou seja, então quando Jesus ele disse que na tradução significa está consumado, mas no seu original é tetelestai, Jesus estava dizendo assim, ó, eu paguei o preço por você. Jesus estava dizendo assim, ó, eu libertei você. Jesus estava dizendo assim, ó, a dívida está paga, porque eu paguei, está consumado, você está livre, liberto de todo pecado, em nome de Jesus, igreja. Então quando Jesus declara isso, Ele está te libertando. Mas e se Jesus não tivesse morrido? Trazendo então, invertendo todas as palavras que eu já disse, se Jesus não tivesse morrido, não haveria tetelestai, não haveria preço pago, não haveria nada de pagamento ou de libertação, não teria ninguém livre da escravidão, do pecado, das mãos de Satanás. Ou seja, muito se fala da vida de Jesus. Às vezes eu gosto de pensar assim, se nós não valorizamos o momento em que Jesus viveu nesta terra, se nós imaginarmos o que é tetelestai, de acordo com o que eu estou explicando, nós iríamos valorizar pelo menos a sua morte, a sua ressurreição ali na cruz, igreja. Ou seja, não iríamos lembrar em uma ótica somente de um dia qualquer, mas como um dia perfeito, diário, daquilo que nós vivemos, fazemos e precisamos alcançar sobre as nossas vidas. A morte de Cristo, qual é o resultado? Se Jesus não tivesse morrido, qual seria o resultado negativo para nós? Mas como Jesus era um filho perfeito, como Jesus ele veio de uma maneira completa, de uma maneira exata, sendo Deus encarnado em terra, ele veio cumprir com perfeição aquilo ao qual ele foi chamado para fazer, ao qual nós vemos como ato profético desde o início da palavra, desde Gênesis, quando vem a primeira profecia da boca do próprio Deus, que declara que sairia da barriga da mulher aquele que iria pisar na cabeça da serpente, igreja. Então ele obedeceu, ele é eterno. A Bíblia diz que Jesus ele é o Pai da eternidade. Como eu já falei aqui em estudos na igreja, eternidade, o que é eterno, não tem início, não tem meio e não tem fim. Não tem como explicar Deus, como aquela canção, né? Ninguém explica Deus. Não tem como nós explicarmos a grandeza de Deus, a grandeza da imagem pascual, a grandeza da simbologia da Páscoa, que todos os dias nos liberta e nos trazem em oportunidade de esperança e libertação na nossa vida, igreja. Mas e se ele não tivesse morrido? Primeiro ponto, se Jesus não tivesse morrido, não haveria sacrifício perfeito e nem justificação, igreja. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Deus ele começa a criar todas as coisas, ele realiza tudo.
No sétimo dia, então, a Bíblia diz que ele descansa. Porém, tudo ali já criado inicia um processo de relacionamento de Deus com o homem. Deus olha, vê que o homem está só, e viu Deus que não era bom. Ali ele vai e faz a sua adjuntora, sendo então a mulher. Nesta criação inicia um processo. Venha primeiro o princípio de lei. Ei, o negócio é o seguinte: fica à vontade no jardim. Só tem um detalhe: da árvore que está no meio do jardim dela não come, porque o dia que comer vocês vão morrer. Em um relacionamento ímpar ali, né? Satanás, em uma tipologia ali, em um sistema ligado a uma serpente, ele se aproxima de Eva e agora diz para ela de um modo distorcido e declara: não, na verdade, o dia que vocês comerem, vocês não irão morrer, vocês na verdade serão como Deus. Lança um desejo, né? Que o inimigo tem feito isso até hoje. Parece que aquilo sobe na cabeça de Eva e ela entende: espera aí, é verdade, esse negócio é bom. E aquela mulher então ela come, a Bíblia diz que ela dá ao seu marido. No momento em que eles comem, o que acontece? Eles escondem atrás de árvores, de situações que dariam para esconder de Deus. Deus, ele chega no jardim, como todos os dias, na viração do dia, e ele declara: Adão, Eva, cadê vocês? Sabemos que Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então naquele momento em que ele pergunta a Adão e Eva, cadê eles? Ele não estava querendo saber onde eles estavam de verdade. Ele simplesmente estava fazendo uma pergunta retórica. A mesma coisa de você virar para o seu filho e dizer assim, ó: cadê você? Quem quebrou isso aqui? Você já sabe que foi ele ou ela, mas você faz uma pergunta retórica para levar o seu filho a uma reflexão do erro que ele cometeu. Então quando Deus ele pergunta: cadê vocês? Ele estava querendo dizer: Adão e Eva, por que vocês fizeram isso? Mais precisamente com Adão: por que você fez isso, Adão? O pecado inicia em o seguinte sentido: desobediência e a falta de confissão. O pecado ele acontece, a Bíblia diz que vai vir pecado, é inevitável não vir, mas ai daquele ao qual vier. Entenda uma coisa, eu não sei o que poderia mudar, mas quando Deus ele vira para Adão e diz assim, ó: Adão, por que você pecou? Por que você comeu? Adão vira para Deus e fala assim: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. Aí Deus vira para Eva: por que você comeu, Eva? Ah, foi a serpente. Uma conjectura, né? Eu não posso afirmar nada, mas trazendo uma ideia de pensamento aqui, talvez poderia ter um ato, uma forma diferente de agir de Deus, se Adão vira e fala assim: pai, eu errei. Eu errei. Eu não sei o que poderia mudar, quem sou eu para dizer? Mas poderia ter algo diferente nesse agir. A expulsão iria acontecer, porque fato é, pecaram. Mas em momento nenhum Adão virou e falou: foi eu. Não, ele disse: foi a mulher. E detalhe, que o Senhor me deu. É a mesma coisa de Adão virar e falar assim: a culpa é do Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não tinha pecado. Ou seja, aí ele não bate papo com Adão, ele vai para Eva, e Eva diz: foi a serpente, porque era fácil jogar também para outra. Então o pecado ele entra, e através do pecado a falta de confissão. Naquele momento tudo inicia, todo um processo inicia, para você entender onde chega a Páscoa. Porque agora começa um processo de esperança. A partir do momento em que Adão e Eva saem do jardim, começa um processo de Gênesis 3,15. Começa um processo de confissão, um processo
né, daquilo que era a promessa, que iria vir alguém. Então toda criança que nascia tinha uma esperança. Porém o primeiro homicídio acontece, Caim ele mata Abel. Irmãos começam agora a entrar em atritos. Pensa comigo. Começa todo um processo. O ser humano que vivia eternamente agora passa a viver aproximadamente 120 anos. Gênesis capítulo 5. Quando chega no Salmo 90, nós vemos Moisés dizendo que agora o homem viveria em média 70 anos e chegaria em 80 com a sua robustez, mas seria fadiga, seria cansaço. Então a gente vê o homem regredindo a ideia daquilo que era eterno. Nós vemos o mundo sendo fatiado em 6 dinastias, que começa com o Egito, depois passa pela Síria, depois passa pela Babilônia, depois passa pelo Medo-Persa, depois passa pelo grego e depois passa por Roma. O mundo é fatiado em 6 partes de comando, de liderança, cujo uma delas, a Síria, a segunda, Deus faz o quê? Em uma divisão do povo, que havia 12 tribos que Deus levanta, que era 12 regiões de Jerusalém, da região de Israel. Aí uma divisão de 10 e 2 partes, essas 10 partes se torna agora a região do norte, capital Samaria. Porém, vemos uma região do sul que era 2 partes, capital Jerusalém, Judá. E mais ou menos 722 anos antes de Cristo, Deus ele leva a Síria, o domínio, o segundo domínio em dinastia da história do mundo, levanta e leva o povo do norte, as 10 tribos, para um cativeiro. Deus levanta profetas e diz assim, ó, para o povo do sul, o negócio é o seguinte, é daqui que eu levantei o meu reino. Quando ele levanta Saul, ainda existia uma unidade. A partir de Saul, ali a partir do momento em que Deus ele arranca de Saul, leva para Davi o reinado, e através de Davi Deus fez uma promessa: se nunca se desviar dos meus caminhos, nunca faltará rei sobre o teu trono, será eterno. Ou seja, quando Davi morre, é passado a Salomão. Salomão ele segue um reino ok, de certa forma, mas se perde em algumas situações. A Bíblia declara, o texto é levado que era melhor que o homem, o rei, fosse marido de uma mulher só. Salomão se envolve com 1000. A Bíblia declara que ele teve 300 esposas e 700 concubinas. Isso há como declaração, olha talvez o que nem é levado. Então muitos desses relacionamentos foram alianças que ele fez. Talvez nem houve relação física com essas mulheres, mas foram alianças, casamentos de negócios para enriquecer e levantar o seu reino. E a partir do momento em que Salomão morre, o seu filho Roboão, agora com falta de sabedoria entra essa divisão do reino, conforme nós estamos dizendo. É nessa divisão que o negócio começa. Nós vamos ver domínios, nós vamos ver reis se levantando, mas o negócio de Deus era com o povo do sul, e essa ligação com o povo do sul, capital Jerusalém, Deus levanta reis, passam muitos, passam alguns que começam a reinar, às vezes até no seu momento infantil, sendo ainda crianças, mas levanta alguns adolescentes, até jovens, alguns já experientes, mas Deus ele vai mantendo o seu povo, e como eu já disse, em 722 anos antes de Cristo, o povo do norte é levado ao cativeiro. Aí Deus ele faz uma alerta ao povo do sul: é vocês que eu escolhi, vocês é meu povo escolhido. Se não se desviar dos meus caminhos, não faltará rei sobre o trono. Porém houve um desvio, igreja. E agora, quando já estava sobre o reino Babilônia, como o grande rei chamado Nabucodonosor, vai acontecer o que? Deus, ele levanta este rei, na época em que Jeremias estava profetizando, e Deus levou Jeremias a dizer algumas
vezes para aqueles reis: ei, vocês têm que abaixar a bola, vocês têm que se entregar, vocês têm que se humilhar. Ou seja, a Bíblia declara que se aquele que se humilhar será exaltado. A humilhação, ela parte de dentro, vem de nós. E Deus levou o profeta Jeremias a dizer isso para o povo algumas vezes. Mas chegou um momento que Deus disse assim: Jeremias, diga para este povo que agora eles vão para o cativeiro porque não me obedeceram. Nabucodonosor, isso mais ou menos em 586 anos antes de Cristo, é a deportação final, porque foram 3 deportações de povos para o cativeiro babilônico. Inicia em mais ou menos 606 anos antes de Cristo e finaliza a terceira e última em 586 anos antes de Cristo. Levado para o cativeiro este povo, o que vai acontecer? Quando eles chegam ali naquele lugar, eles vão passar por uma situação que Jeremias vira, levanta e diz para eles: ó, Deus manda dizer a vocês: casem, tenham filhos, plantam, colham, fica à vontade e vivam a vida de vocês aí, porque vocês vão ficar aqui 70 anos. Depois de 70 anos eu vou visitar vocês. E isso aconteceu. Passaram-se esses anos. O que Deus faz? A 4ª dinastia se levanta, os Medo-Persas, com um grande rei chamado Dário. Ele faz o que? Ele vai lá e arranca, ele levanta no sistema. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Se passaram tudo nesta época. E ali o povo de Israel cria uma simpatia. Os reis, eles simpatizam. Havia diferença, havia alegria em Daniel, em Sadraque, Mesaque, Abidnego. Havia diferença. Eles não se contaminaram. É interessante essa passagem desses jovens, que a Bíblia declara que eles fizeram uma aliança, um negócio. Ei, deixa a gente ficar 10 dias sem comer desses manjares. Se nós desfalecermos, se a nossa vida física ficar estranha, ficar aquém, tudo bem, mas permita. E ele permitiu, porque eles achavam graça aos olhos das pessoas. E a Bíblia diz que depois daqueles 10 dias, eles estavam mais esbeltos, eles estavam mais belos, eles se encontravam com uma saúde exemplar. Sabe por quê? Porque quem estava alimentando eles não era pão, não era alimento terreno, era aquilo que vinha do alto, vinha de Deus. Já era um sistema pascual sobre a vida deles, em nome de Jesus, igreja. Porque quem nos alimenta é Deus. Lembro do Lázaro falecido, que dizia em seu hino: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é isso. Ou seja, aí Deus levanta aquele rei dos Medo-Persas e agora libera o povo. Há uma liberação posteriormente também de Neemias, né? O Artaxerxes, o rei, olha para ele e vê tristeza. Olha como que o povo de Israel ganhou aquele povo. Com a simpatia, com a presença de Deus, com o respeito às coisas de Deus. Ou seja, eles vão ganhar aquele povo, a ponto de eles falar: ó, o Artaxerxes, que era rei, né, um dos reis ali do Medo-Persa, ele vira para Neemias e diz assim: ó, você pode ir para construir as muralhas do povo, e você pode ir pedir o que quiser, carta branca, você pode comprar, pode pegar, pode fazer, pode levar para construir as muralhas do teu povo. Igreja, Deus pode te usar onde você trabalha, Deus pode te usar onde você estuda, Deus pode te usar na tua casa. Deus, ele pode levantar pessoas que talvez, olha só, Artaxerxes, lá dos Medo-Persa, um povo que não tinha nada a ver com as coisas de Deus, mas porque Neemias fazia diferença, que é outra, Esté estava ali na mesma época, igreja, tudo emendado aí nessa época que eu estou dizendo. Esté ali no meio, não tinha nada a ver com o negócio, mas quando ela vê que alguém queria matar o povo de Deus, os hebreus, que ali se encontravam, o que ela faz? Manda jejuar, e eu vou jejuar, eu vou me preparar, e eu vou entrar na presença do rei por
por pouco, por menos, o rei se separou da esposa anterior. E agora Radassa, né, que era o seu nome judaico, agora se tornou Esté, para que viesse estar ali em meio ao Medo Persa. O que essa mulher faz? Ela entra no local do rei, onde não era permitido. Era uma ofensa, era um desrespeito qualquer mulher entrar na sala do rei diante daqueles dias que estava em reunião. Mas em ousadia, em oração, em jejum, em busca, em unidade com o povo de Deus, ela entra. E havia um detalhe, havia uma situação que aquela mulher não morreria se o rei, ele levasse a ela o cetro de justiça, igreja. E quando aquela mulher entra, ela se prostra, mas o rei fazer isso era um sentido de humilhação para ele, mas ele não se importou, porque aquela mulher, além de que ela fez diferença e ganhou o coração do rei, ainda ela estava debaixo de oração, ela estava debaixo de jejum, ela estava debaixo de proteção de Deus. E a Bíblia diz que o rei, ele levanta, ele estende o cetro de justiça sobre ela e pergunta: o que você quer, minha rainha? Você pode fazer diferença quando você não tem medo de viver aquilo que Deus tem para você. Ou seja, aquela mulher, ela reage e ali o povo é salvo. Onde nós vamos chegar? Vamos chegar que o mundo estava sendo preparado para a Páscoa. Entenda isso. Porque logo após a dinastia que começa a governar, depois de tudo isso acontecer, o templo é refeito, o povo chora, os anciões eles olham o templo atual. Você lê isso lá em Esdras, né? Eles olham o templo atual e eles começam a berrar, chorar. Mas isso não se compara com o templo de Salomão. Deus levanta um profeta chamado Ageu, um texto que todo mundo aqui conhece. Ele abre a boca e diz assim, ó: eis que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque não será temporário, será eterno. Isso já era um ato profético daquele que estava chegando, porque neste momento aqui já estava aproximando o negócio. Nesse mesmo momento, Zacarias profetizando Malaquias, e em Malaquias acontece um detalhe: o último profeta do Antigo Testamento, último livro. O que vai acontecer? Deus se cala. Quando você pega todas as Bíblias, tem uma página em branco do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Sabe o que significa isso? Mais ou menos 400 anos se passam. Um período chamado período interbíblico ou intertestamentário. O que vai acontecer? Deus, ele volta a falar na boca do profeta João Batista. Quando João Batista ele abre a boca, quando ele olha para Jesus com mais ou menos 30 anos, ele declara: é deste que eu venho falando. É este aí que eu não sou digno de desatar nem as suas sandálias. Interessante que 30 anos antes, João Batista já manifestava quem era Jesus. Quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, o que vai acontecer? A Bíblia declara que João Batista começa a pular no ventre da sua mãe Isabel. Sabe o que é aquilo? Já dizendo: essa mulher está grávida, e o que tem aí dentro é diferente. O que tem aí dentro não é normal, não é de forma natural. Está aí uma mulher virgem, mas sobre ela existe alguém que vai mudar esta humanidade em nome de Jesus. Já se revelava, já dizia. Só que o mundo estava sendo preparado, porque os gregos, eles tiveram alguns princípios importantes. Se tem um reino, igreja, que uniu o mundo, foi a Grécia. Não sei se você gosta de estudar
história do mundo, a história da humanidade. Mas quando a Grécia começou a reinar, você vai lembrar do Alexandre o Grande. Isso não é mito, é verdade. Quando começa a reinar a Grécia, este homem chamado Alexandre o Grande, qual era a mente dele? Eu quero unir tudo, eu quero ganhar tudo, eu quero governar tudo. E neste anseio de Alexandre o Grande, o que é que vai acontecer? O mundo começa a ter uma unidade de pensamento e um detalhe muito importante, de um linguajar. O mundo começa a falar grego. E um grego específico, chamado grego koiné. Uma espécie de linguajar do grego da época. Hoje existe inglês americano, inglês da Inglaterra, português aqui, né, do Brasil, português de Portugal, e tem até português na África, por exemplo. Então são linguagens que alteram. Então o grego koiné foi um princípio de regra daquela época. E quando então o mundo ele está baseado neste fato aí, o que que vai acontecer? Começa naquele momento, né, falar um linguajar, e era importante isso para a chegada de Jesus. Afinal, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, ela é baseada em quê? O Antigo Testamento, ele é o quê? Todo no hebraico, com algumas porcentagens em aramaico. Pouca coisa, a grande maioria hebraico. E o Novo Testamento, grego koiné, o original. Logicamente que tem a Septuaginta, né, que é a tradução da Bíblia para o latim, e então logo então chegamos na nossa que temos para hoje. Porém o original, hebraico, algumas coisas em aramaico, e o novo grego, koiné. Então percebemos que a Grécia ela fez algo importante, o grego, Alexandre o Grande. Porém quando ele morre, o reino dele é dividido em 4 partes. Mas a Bíblia fala isso? Fala, lê Daniel que você vai ver. Daniel é claro quando ele começa a falar da estátua. Ele fala isso como se fosse com clareza, né? E anos antes, Deus usa Daniel para mostrar algumas coisas. Na estátua de Daniel está dizendo o reino da Grécia, um reino, um rei poderoso, ele morre, divide em 4 partes, e quando divide, o que que acontece? Agora vem o último reino, que seria qual? Roma. E Roma agora, pela fraqueza, tudo que divide, olha que interessante, podemos abrir uma aspas aqui, igreja, divisão destrói. A Grécia se tornou um dos reinos mais poderosos de todos os tempos, mas quando o seu rei morre, Alexandre o Grande, é dividido em 4 fatias, e o que que acontece? Perde força e é destruído por Roma. Contrapartida, quando olhamos para a Bíblia, lá no Antigo Testamento, capítulo 11, 10, 11 de Gênesis, o povo reuniu, né, ali na Torre de Babel, houve uma unidade, e na unidade o que que aconteceu? O próprio Deus disse assim, ó, nós temos que descer e confundir o linguajar desse povo aí, porque senão nós vamos ter problema, porque o povo unido é problema para nós. Igreja, quer vencer? Você quer sua casa vitoriosa? Tem unidade com a sua esposa, com teu marido, com seus filhos. Você quer uma igreja forte, sólida? Vamos nos abraçar e falar a mesma língua para seguir em Cristo. Você quer um local de trabalho bem sucedido e prosperando? Tenha unidade, que você vai ver o que é que vai acontecer, igreja. Se tem uma coisa que traz vitória, é unidade, é unificidade, é algo ligado em pessoas, uns com os outros, fazendo aquilo que eu devo fazer ao meu irmão e receber em mim aquilo que eu posso fazer em favor dele e ele em favor da minha vida. Isso nos dá condições de vitória. Isso nos dá condições de alcançar maravilhas de acordo à vontade de Deus. Nos proporciona possibilidades de alcançar as coisas que o Senhor tem para nós. Une com seu marido, com a sua esposa, fala a mesma língua, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Uma casa dividida não prospera. Tem que ter o mesmo pensamento. Você vai ver onde você vai chegar.
Quando Roma começa a reinar, aí você conhece, porque agora Jesus está chegando. Jesus, ele chega, ele nasce. Para iniciar, ele nasce em uma turbulência onde Herodes manda matar todas as crianças, porque ele sabia que havia uma profecia. É avisado do alto, houve uma estrela do oriente ao ocidente avisando para os magos: ei, o negócio é o seguinte, nasceu o menino de Belém. Eu sempre falo que Natal, Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa não se desliga, porque não tem como eu falar de Páscoa se eu não falar do Natal. Como que eu falo que alguém morreu se primeiro eu não falar como que ele nasceu e como que ele fez todas as coisas para que alguém quisesse que ele morresse, mas que ele fizesse aquilo que lemos em Apocalipse capítulo 1, que ele venceu a morte, tem a chave do inferno e da morte, igreja. Tem uma outra chave que é interessante, de Davi, que abre aquilo que ninguém fecha e que fecha aquilo que ninguém abre. Se ele quiser abrir uma porta para você aqui hoje, ninguém vai fechar. Mas da mesma maneira, se ele fechar também, não adianta chorar. É porque ele fechou, porque entende que não era para você, igreja. Tem coisas que não é para nós e muitas vezes nós não entendemos. Mas agora nós estamos chegando no sistema pascual. Estamos resumindo a Bíblia aqui com alguns minutos. E quando nós chegamos agora no nascimento de Jesus, ele nasce, ele vai progredindo. Com 8 anos de idade, ele coloca doutores no bolso. Todos começam a ficar magnificados com aquilo que era aquele menino. Ele realiza tantas coisas. No seu 8º dia de vida, quando ele é levado ao templo, capítulo 2 de Lucas, nós vamos ver ali aquele homem, Simão, que ele tinha uma promessa sobre ele, que só ia morrer quando ele visse o menino Jesus. Quando ele vê, ele diz assim: agora o Senhor já pode recolher o teu servo, porque eu já vejo aquele que é o Salvador, o Messias. Naquele momento, uma mulher chamada Ana, ela vai se beneficiar da promessa, porque ela, como eu já preguei outras vezes aqui, porque ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa e na hora certa. Voltando lá em Eva e fazendo um paralelo, Eva estava no lugar errado, relacionando com pessoas erradas e desejando coisa errada. Está entendendo a diferença? Quem está comigo aqui? Ou seja, há benefícios e há também percas diante daquilo que eu sirvo à vontade de Deus. E quando nós olhamos, chegamos, Jesus vai crescendo, vai criando estatura. Com mais ou menos 30 anos ele é batizado. O seu batismo, os evangelistas todos vão narrar. O que é que vai acontecer? Jesus, ele entra. Quando ele sai das águas, a Bíblia declara: veio uma voz do alto dizendo: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. E veio o Espírito em forma de pomba, e tudo bradou naquele lugar. Ali havia Pai, Filho e Espírito Santo reunidos naquele momento, para dizer: este é aquele que é esperado desde Gênesis 3,15, que sairia da barriga da mulher, aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Esse é aquele que vem sendo falado de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel e por aí vai. É ele. Ou seja, começa a ser mencionado que ele chegou, porque naquele momento, igreja, o seu ministério começa como? Sendo levado para o deserto. A Bíblia diz que o próprio Espírito toma ele, leva ele para o deserto. Ele fica ali mais ou menos 40 dias e 40 noites. Quando termina aqueles dias da quarentena, o que acontece? Quem é o primeiro a visitá-lo? Satanás. Jesus, o negócio é o seguinte, Jesus, olha só. Satanás, ele vai sempre tentar as suas necessidades.
Qual era a maior necessidade de Jesus naquele momento? Comer e beber, né? Havia necessidade, ele era um ser humano, ele estava em um corpo como nós. Ele era Deus? Era, mas em momento nenhum ele usou a sua divindade para ele próprio. Ele usou para nós, para o próximo, para o ser humano. Para ele não. Se ele usasse, ele destruía tudo, acabava, pronto, acabou. Não. Naquele momento Satanás vira para ele: vem cá, faz o seguinte, ó. Vem cá, sobe aqui comigo, olha aqui, olha tudo, tá vendo? Me adora e eu vou te dar. Jesus, forte da presença de Deus, 40 dias se preparando para o que viria. Ele diz: o negócio é o seguinte, Satanás, cabe a mim adorar somente aquele ao qual é Deus, somente a Ele adorarás e prestarás culto, não a ti, Satanás. Satanás vira para Jesus e diz: o negócio é o seguinte, Jesus, você está com fome, transforma essas pedras em pães aí, já que você é filho de Deus mesmo aí, e coma. Jesus, ele abre a boca: Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, ele vira para Jesus: se você é filho de Deus realmente, se joga daqui abaixo. Aí Satanás, ele usa a Bíblia, o Salmo: e Deus dará ordem aos anjos ao teu favor. Fez a mesma coisa que fez com Adão e Eva. Porque Satanás, ele não mentiu, ele omitiu, ele distorceu. Sabia? E ele faz isso com a gente. Pregações errôneas, palavras fora do contexto, e nós perecemos. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4 verso 2: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Neste momento, o que acontece? Jesus vira para ele também e usa a palavra: mas também diz Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus, ele tem poder sim para eu me jogar daqui, e ele dá ordem ao meu favor aos anjos, mas eu não posso tentar a Deus. Para que eu vou fazer isso? Aparta-te de mim, Satanás, aparta. Aí a Bíblia declara que naquele momento os anjos vêm e o adoram. Os anjos não vão te adorar, nós não somos dignos de adoração, mas os anjos serão convidados do casamento da noiva e do cordeiro em breve, quando ele nos buscar e nós chegarmos na boda do cordeiro, onde ele tem preparado para nós, ao qual ele diz em João 14: eu irei, mas eu prepararei moradas e eu voltarei para te buscar, em nome de Jesus. Igreja, isso é lindo, isso é lindo, isso é Páscoa. É impossível falar de Páscoa se nós não falarmos disso tudo. Ou seja, naquele momento Jesus, ele inicia mais ou menos 3 anos é o seu ministério. Ele cura, ele expulsa demônio, ele transforma, ele restaura, ele cura emocional, ele cura psicológico, ele trabalha em depressão, ele ressuscita morto, ele restaura pessoas que estavam sem braço, sem perna, realiza maravilha, ele faz tudo o que nós imaginarmos e além do que nós podemos pensar. Que a Bíblia diz que se fosse escrever tudo o que ele fez, faltaria papel, não teria como. Lógico que isso é uma hipérbole, é uma forma de expressar que houve muito além do que foi escrito. Ou seja, porém, naquele momento, chegou o dia. Chega o dia. Aquele dia que algumas horas antes ele celebra a sua última ceia. Naquela última ceia ele diz assim para os discípulos: é o último momento. Algum tempo antes ele tinha começado a dizer e falar que haveria um momento em que ele iria morrer, ressuscitar ao 3º dia. Pedro o exorta e diz para ele: não, o senhor não vai morrer. Ele diz para Pedro: aparta-te de mim, Satanás, porque você não se preocupa com as coisas das coisas dos céus, do reino, se preocupa com as coisas desta terra. Naquele momento, igreja, Pedro estava ali sendo usado pelo inimigo.
Houve um momento em que Jesus disse para ele: Pedro, o dia que você se converter, você será magnífico. Pedro Barjonas, você é pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, converte. Pedro andou mais ou menos 3 anos com Jesus e ainda não havia convertido. Tanto é que quando Jesus ele é preso, né, para ser crucificado, o que é que vai acontecer? Nega. E o galo canta. Jesus havia revelado isso para ele, mas ele disse: não, Senhor, de modo nenhum. A vida com Deus não é convencimento, é conversão. Não adianta eu convencer que Jesus é bom, não adianta eu convencer que Jesus é magnífico. Não. O que tem que haver em nós é conversão. Conversão muda vida. Religiosidade muda rotina. Eu não vejo Faustão, não vejo futebol, eu não vejo novela, porque agora eu vou para a igreja, é meu horário. Não é mais para me ver novela, televisão, futebol. Não, é horário de eu estar no culto. Então mudou a rotina. Mas Jesus muda a vida. Porque não adianta eu fazer tudo isso se a minha língua não converteu, se as minhas vestes não converteram, se o meu modo de olhar, de vestir, de falar, de observar não converteram, se as minhas atitudes moral e ética não converteram, não tem valor nenhum. Não. Porque o que tem valor em mim é mudança de vida. Eu poder passar na rua de baixo, de cima, do meio, sem medo. Não devo ninguém. E se eu dever, eu fui lá e conversei: ó, o negócio arrochou, tô mal, e não vou deixar de dar o leite para os meus filhos não. Então você espera aí. É mais bonito do que correr daquela rua, igreja, e deixar as pessoas falar. Está entendendo? Com essa atitude, às vezes o dono, talvez é bem, né? Tem grana, pode virar: não, faz o seguinte, esquece, fica em paz. Já vi isso muito acontecer. Ou seja, por causa do princípio ético, moral sobre mim, é muito melhor. Isso é atitude cristã. Isso é vida com Deus. E o que é que vai acontecer? Jesus ele é preso, igreja. Na madrugada, o sacrifício começa. Apedrejado, cuspido, humilhado. Mais ou menos 9 horas da manhã, hora terceira, ele é pregado no madeiro, crucificado. Era para mim, era para você, era para nós. Mas aquela agonia da cruz, ele tomou sobre si. Capítulo 53 de Isaías. Isaías foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, mas parecia que estava falando tudo que já sabia. Isaías é reconhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. É um livro messiânico do Antigo Testamento. Quando Isaías ele abre a boca em Isaías 53, ele diz assim: ó, nenhuma beleza se via nele. Ele foi humilhado, rejeitado, ele foi desprezado, reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dívidas. Ele levou sobre si ali naquele madeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados, igreja. Ele toma por ele, ele toma nele, ele toma sobre ele, sangrando, chorando. Você acha que foi fácil? Algumas horas antes, pós o cenáculo, a última ceia, ao qual eu disse, ele foi para onde? Getsêmani, capítulo 26 de Mateus. Ali no Getsêmani ele ora 3 vezes, ele chega aos discípulos. Ele orou mais ou menos 3 horas ali com Pedro, Tiago e João. Porém ele se deslocou 3 vezes, ele voltou e disse assim para os discípulos: nem uma hora pudestes orar comigo?
vigiar comigo? Vigiai e orai, porque o momento está próximo aí. Só que nas suas orações afastadas, ele passou uma situação que Lucas vai narrar, que chama hematidrose. O que é isso? Transpirar sangue. Igreja, historicamente, quem passa por isso morre, mas ele venceu a morte de todas as formas. Naquele momento em que ele passa hematidrose, o que é isso tecnicamente falando? De modo resumido, é a pior angústia que um ser humano pode passar. É a pior dor psicológica, emocional que um ser humano pode passar. Para ele chegar nesse nível de bombear o coração, o seu organismo, o seu interior, bombear de uma forma sanguínea que o corpo não se aguenta e começa a transpirar sangue. E a Bíblia diz que Jesus passou por isso. Lucas sabia o que ele estava falando, que ele era médico. Naquele momento, Jesus ele abre a boca e diz assim: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. O que ele estava dizendo? Se possível for, tira eu dessa cruz, tira eu dessa traição, de um beijo. Daqui a pouco eu serei beijado por alguém que andou comigo 3 anos, que eu confiei, eu entreguei sobre ele ser o tesoureiro do meu povo. Isso é confiança, né? Ser dono de algo aqui. Você coloca alguém que você não confia para cuidar do dinheiro? Jesus confiava em Judas, igreja. Ele tinha aquele homem como alguém íntimo, como alguém de proximidade, como alguém, né, do seu íntimo maior. E naquele momento ele diz: Pai, se possível de mim, aparta-te esse cálice, faça com que eu não passe essa dor de traição, desse beijo, deste homem chamado Pedro, que eu tanto deposito confiança e ele vai me negar. Pai, de ser pregado naquele madeiro, daquela coroa que irá sangrar toda a minha cabeça, desta humilhação, desta dor. Mas ele olha e diz assim: mas por causa de você, de você, de você, de você, de mim, ele vai dizer: mas em todavia seja feita a tua vontade, igreja. Será que você entende isso? Em tudo a tua vontade prevaleça. Em tudo, Senhor, irá reinar. Porque eu amo eles. Porque daqui 2000 anos, mais ou menos, vai ter Sherlon, vai ter Maria, vai ter João, vai ter vocês. Ele já olhava com a onisciência que tinha sobre ele. Ele já sabia que hoje eu estaria aqui e iria depender da morte dele ali naquela cruz. E por isso ele vence. Naquele momento ele diz: a tua vontade seja feita, Pai. Eu vim realizar a tua vontade. Naquele momento, igreja, Jesus ele se entrega. Jesus não foi preso. Jesus ele se entregou. Mesmo porque no momento em que ele é preso, ele é pego ali, né? Vamos trocar. Ele é pego. A Bíblia diz em que Pedro ele corta a orelha de Malco. João ele trata esses nomes. O que a Bíblia diz? Jesus ele chega e ele repõe, ele faz uma maravilha ali, né? Trazer à existência aquilo que não existe. Ele recompõe a orelha daquele homem. Igreja, que povo miserável. Viu maravilhas acontecendo, quem era o Messias, e ainda o desprezaram. Olha o que a lei faz, olha o que a cegueira faz, olha o que de uma dinastia, um domínio porco faz. Desculpa pela palavra de baixo calão, mas é o que nós temos que tomar cuidado até nos dias de hoje.
Porque todo o poderio que estava no domínio fez aquele povo ficar cego, igreja. Eles não enxergavam quem era o Messias. Como que o mundo hoje tem cegado a humanidade? Nós não temos visto o que é bom, o que é as coisas de Deus. As coisas estão sendo invertidas. Aquilo que é certo tem sido colocado como errado. Aquilo que é errado tem sido colocado como certo. As coisas estão sendo totalmente invertidas. E todo o sistema tem cuidado de transformar o mundo em coisas negativas. Mas nós não podemos tolerar. Ou seja, nós não podemos conformar. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela revelação divina da palavra sobre você, igreja. Transforma pela consciência, pela transformação da vossa mente. Porque toda transformação, ela se passa de dentro para fora. O que é isso? Metanoia. O que é metanoia? Mudança da mente. Se eu não mudar a minha mente, nada acontece. Então Jesus se entrega. Sexta-feira, Jesus morre. Talvez o inferno achou que havia vencido, igreja. Talvez o inferno pensou que tudo havia acontecido do jeito que eles queriam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Naquele momento em que parecia que Jesus havia morrido, ele estava confrontando, ele estava lutando, ele estava vencendo a morte, ele estava vencendo o inferno, ele estava tomando a chave do inferno e da morte. Ele estava tomando a chave de Davi. 3 chaves que a Bíblia declara está nas mãos de Jesus: a chave do inferno, a chave da morte, a chave de Davi, que abre aquilo que ninguém fecha e que fecha aquilo que ninguém abre. Ou seja, Ele é Deus, Ele faz, Ele transforma, Ele realiza, Ele abre, Ele fecha. Ele é aquele que faz todas as coisas, igreja. E o que Ele vai fazer? Ao terceiro dia vai acontecer a Páscoa. Ele vai ressuscitar. Sairá da barriga da mulher aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Ninguém pode oferecer nada se ele não tiver. Jesus, Ele te oferece a vida eterna, porque Ele venceu e Ele tem sobre ela. Ele te dá aquilo que Ele tem. Ele te dá com abundância. Ele te dá um novo e vivo caminho. A mensagem foi toda transformada, viu, igreja? O que eu ia pregar não tem para hoje não. Olha aqui, ó, tinha muita coisa aqui, mas era totalmente o contrário. Vamos naquilo. Eu não tenho nem esse costume, mas hoje foi. Sabe por quê? Deus levou meu coração a fazer você entender que todo o resumo, todo o sistema da Bíblia se baseia em dizer: tetelestai, está consumado, eu venci. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Naquele momento em que o véu do templo se rasga, a mensagem que é dita ali é qual? Agora você tem acesso livre a Deus Pai. Agora entra, agora você pode orar, agora você pode falar com Deus, agora você pode mencionar palavras a Deus. Adentre no Santo dos Santos, abra a tua boca e manifeste para Ele tudo aquilo que você deseja em nome de Jesus, igreja. Fala para Ele: Pai, eu preciso de uma cura. Pai, eu preciso de um milagre. Pai, eu preciso, Pai. Aquele que se entregou na cruz do madeiro ali, Ele pode fazer tudo. E sabe de uma coisa? Naquele momento em que nós pegamos capítulo 20 de João, nas 9 horas da manhã, mais ou menos, do domingo, a Bíblia diz que os discípulos, eles vão correr, Pedro e João, até o sepulcro.
Quando eles chegam ali naquele lugar, a Bíblia diz que já não havia mais. Pedro, ele entrou, ele não encontra mais nada, e a Bíblia diz que quando o outro discípulo entra, ele olha e ele crê. Sabe por quê? Eu já falei disso aqui algumas vezes na igreja. Porque ele vai ver que todo o lenço que estava no corpo de Jesus estava jogado ali, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado sobre a cabeceira. O que é isso? Eu já disse isso aqui, mas vou lembrar para a gente encerrar. No momento em que o amo e o Senhor, o amo, uma espécie de empregado, ajudador, o Senhor, o seu Senhor estava se alimentando. E ali, quando ele se alimentava, o amo ficava de esquina esperando. Você já deve ter assistido filmes, algumas coisas da época, e você vai ver que aquelas pessoas que colocam o alimento na mesa, eles ficam de longe observando, esperando o momento ou de servir mais alguma coisa ou de retirar a mesa. Mas havia uma regra na época, que era a seguinte: se aquele senhor pegasse o lenço que era usado para se limpar sua boca, e ele jogasse aquele lenço de qualquer maneira e se levantasse, a mensagem para o amo, para o seu ajudador, estava sendo o quê? Eu terminei. Agora, se aquele senhor, ele dobrasse o seu lenço de uma maneira organizada e ainda colocasse aquele lenço, mas ele se levantava, mas com o lenço dobrado, ele estava passando a seguinte mensagem: eu voltarei. A partir do momento em que a Bíblia diz que o discípulo, ele entrou ali no túmulo e ele vê o lenço dobrado e crê, a Bíblia é clara em dizer, ele crê, é porque ele sabia que o lenço estava dobrado, e a mensagem que Jesus estava passando é que eu voltarei, em nome de Jesus, igreja. Ele volta, ele voltará na sua casa, ele voltará nos seus sonhos, ele voltará na tua saúde, ele voltará no teu casamento, ele voltará em todos os teus projetos, porque o lenço está dobrado, em nome de Jesus, igreja. Quem está comigo? Está dobrado. Ele ressuscitou. Ele não está pregado no madeiro, ele ressuscitou. E ele deixou claro que ele vai voltar, porque o lenço está dobrado na sua vida. Quem entendeu aqui, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. O lenço está dobrado. Ele está contigo, Ele está com você, Ele está sobre a tua vida. Oh Deus, eu quero te exaltar, Pai, por esta noite de Páscoa, por esta palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos fazer lembrar da tua agonia ali na cruz, por tudo que o Senhor passou ali naquela cruz em meu favor, Pai, e o favor de cada um que aqui está. Lindo o teu nome é. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter morrido ali naquela cruz há mais ou menos 2000 anos. Obrigado, Pai, porque é isso que nos faz ter esperança. É isso que nos faz, ó Deus, poder levantar a nossa cabeça e entender o que o salmista diz. Olhei para o monte mais alto, de onde me virá socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Podemos ir além. O meu socorro vem do Senhor, que saiu da tua glória, que se humilhou, como diz ali em Filipenses, se humilhou e morreu em morte de cruz.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, hoje é um culto de Páscoa, mas também é gratidão, porque o Senhor morreu, o Senhor venceu, o Senhor venceu e ressuscitou o terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todo o poder lhe foi dado, todo o poder lhe foi dado. E nós sabemos, Jesus, que o Senhor já declarou: Tetelestai, está consumado. Eu venci. Receba aí, receba a vitória, receba a vitória. Você aí na tua casa, você aqui presencialmente, Ele morreu foi por você. Não importa o que você fez, não importa. Ele morreu por embriagados, Ele morreu por prostitutas, Ele morreu por assassinos, Ele morreu por todos. Só basta ter a conversão em meu coração, transformação, porque a morte Ele venceste. Ele venceu para te dizer: ei, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem mais: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele, ele vai ceiar comigo. Ele está te chamando: vem, 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 noiva minha. Eu morri, mas eu ressuscitei. Eu estou vivo, eu estou vivo. É para te honrar, em nome de Jesus. Oh, papai, receba, abra a tua boca e adore. Adore, ori, aramanara, cantará, yacharamanari, cantará. Poderoso Ele é, poderoso Ele é. Oh, Pai, ri, aramanara, cantará, yacharamanara, cantará. Oh, Pai, o véu se rasgou. Abra a tua boca, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. A morte venceste, a morte venceste. Olha só, Ele é invencível. Ele vence. Hoje para sempre reinará. Ele é o reino eterno, aquele reino que veio depois de Roma para reinar eternamente. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Teu nome está poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, pela esperança renovada em nossos corações. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de viver o teu caminho, de viver a tua vontade, de buscar a tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nós oramos por cada um aqui nesta noite. Que a tua presença, que o teu amor esteja sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é conosco, porque a tua palavra, Pai, está sobre nós, porque o Senhor nos permite e nos dá condições de alcançar a vida eterna, porque o Senhor morreu, mas a Páscoa aconteceu. O Senhor ressuscitou, ó Deus, para nos dar libertação, para nos dar oportunidade de alcançar a vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Ó Deus, é noite de Páscoa, mas podemos dizer que também é de gratidão, porque se o Senhor morreu, foi para nos dar salvação, foi para nos dar oportunidade. Obrigado, Pai. Perdoa tudo aquilo em nós que não te agrada. Nós não queremos viver este dia pascual somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Lembrar que o Senhor nasceu, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta palavra. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Pai. Amém, Jesus.
Amém, Jesus. Aleluias, Pai. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Toma o teu assento, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias, Pai. Aleluia. Que Deus te abençoe, igreja. Deus abençoe cada um. Deus abençoe a tua vida. Receba esta palavra. Deus abençoe você que nos seguiu aí nessa mensagem, aí na live. Foi um prazer ter você conosco, adorando hoje. Foi um prazer ter você nesta noite de Páscoa com a gente. Tenha uma boa noite, tenha uma semana de vitória e um mês de grande bênção. Daqui a pouco, dentro de algumas horas, nós iniciamos mais um mês. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja guardado por Deus. E precisando de algo, uma conversa, uma oração, chama a gente aí, manda uma mensagem, estaremos à disposição, tá bom? Boa noite, graça e paz. Amém, igreja?